Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o estádio Newton Santos recebe o clássico dos gigantes. Vasco e Fluminense vão estar frente a frente em um duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um verdadeiro duelo de 6 pontos na parte de baixo da tabela. Então, sem muito mais enrolação, eu vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo e que você se inscreva aqui no canal do Guará caso você não seja inscrito. Eu te lembro que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com a inscrição de cada um de vocês. Sem muito mais enrolação, vamos rodando a vinheta, porque tudo o que você precisa saber do clássico de logo mais está aqui nesse vídeo pré-jogo do canal do Guará. Nós viemos de eliminação no meio de semana, em um jogo que faltou muita coisa para o Fluminense se classificar na Copa do Brasil. Faltou a vontade que vem mostrando nos jogos do Brasileirão, faltou o repertório para furar as duas linhas bem postadas do time do Jair Ventura e, por fim, faltou mostrar o poder de reação dos minutos finais mais cedo dentro do confronto. E uma coisa que também faltou foi a análise tática aqui no canal do Guará. E eu peço desculpa a cada um de vocês. Eu fui ao Maracanã na quarta-feira, as minhas aulas voltaram nessa sexta-feira e o meio dessa janela, esse intervalo de quinta-feira, eu acordei um pouco mais tarde porque cheguei tarde do jogo e aí, para organizar as coisas da aula, eu acabei não conseguindo gravar, quebrei o meu cronograma de vídeos. Eu prometo que isso não vai se repetir e é por isso que eu tirei esse tempinho antes de começar o pré-jogo para trocar uma ideia com vocês sobre o confronto do meio de semana do Fluminense, que infelizmente acabou nos custando a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E começando a falar do retrospecto do confronto, que é positivo para o lado do Vasco. Em 392 clássicos dos gigantes disputados, são 124 vitórias do tricolor, 115 empates e 153 vitórias dos portugueses. E o palco do jogo na noite de hoje é o estádio Newton Santos, a casa do Botafogo, onde desde a troca do gramado natural para o sintético, o Fluminense acumula 3 derrotas em 3 jogos, uma delas inclusive sendo para o próprio Vasco no segundo turno do ano passado, onde perdemos por 4-2. O estádio já foi palco de 16 duelos do Clássico dos Gigantes, em um confronto que está empatado, com 6 vitórias para cada lado e 4 empates. E começando a falar de bola em campo e falando do Vasco, a única dúvida no time titular do Vasco é a questão física do Lucas Piton, que muito provavelmente deve estar apto para o jogo. Caso não tenha condições de ir a campo como titular, o Vitor Luiz vai assumir a sua vaga. E nós não podemos tirar o olho do Verratti e da bola aérea do Vasco, já que contra o Juventude na Copa do Brasil, nós sofremos 3 dos 5 gols pelo alto. E o argentino é um craque nesse quesito. E você, tricolor, que não é muito ligado no Vasco e tá se perguntando cadê o Coutinho que voltou querendo demais, e a gente só não sabe se é jogar futebol, mas ele tá lesionado e não vai ser relacionado para pegar o Fluminense na noite de hoje. Sem sombras de dúvidas, pelo que mostrou até aqui no seu retorno, um grande desfalque para o time do Fluminense. E agora sim, começando a falar do lado tricolor, o Mano Menezes não vai poder repetir o seu 11 titular dos últimos jogos. Isso porque o ponta Serna sentiu e não vai para campo na noite de hoje. E para o seu lugar, o Mano Menezes tem algumas dúvidas. É unanimidade que a linha defensiva vai ser mantida, com o Fábio no gol, com o Samuel Xavier na lateral direita e o Diogo Barbosa na lateral esquerda, e a dupla dos Thiagos segue sendo titular, mesmo com a partida ruim que fizeram no meio de semana e a baixa estatura do Thiago Santos, que me preocupa e muito no jogo contra o Vasco. Se o Mano mantiver o seu padrão, que é a formação 4-3-3, ele vai no meio-campo com André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, e no ataque formado por Keno, por Arias e pelo iluminado Cauã Elias. O gaúcho também pode optar pelo Lima no lugar do Serna, com um jogador multifuncional
podendo fazer a ponta no lugar do Keno e também variando para um 4-4-2 com o Lima atuando como meia, mas ao lado do Paulo Henrique Ganso, podendo cair mais para o lado esquerdo nas horas de ataque do Fluminense, assim como foi no jogo de ida contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi pela Copa do Brasil. Os comandados do Mano entram em campo no tapetinho do Nilton às 9h30 da noite. A transmissão do jogo de hoje está nas mãos da TV Globo, na TV aberta, em um horário fora do habitual nas telas do Plim Plim, mas que vem sendo padrão durante os Jogos Olímpicos de Paris. Ao invés da transmissão ser aos domingos às 4 da tarde, elas vêm sendo no sábado às 9h30 da noite. E o comandante do apito na noite de hoje é o detestável senhor Anderson Daronco. O árbitro gaúcho vai apitar o seu jogo de número 43 do Fluminense, que tem 15 vitórias do Flu, 12 empates e 15 derrotas no seu retrospecto. São 69 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos distribuídos dentro dessas partidas. O Daronco, que foi 7 vezes ao árbitro de vídeo a favor do Flusão, e 8 vezes contra o Tricolor. E eu digo para vocês que deve ser algum tipo de maldição ter um jogo apitado pelo Rafael Claus e pelo Anderson Daronco na mesma semana. Puta que pariu, CBF! Toda sorte do mundo ao Anderson Daronco no comando do apito e, claro, toda sorte do mundo aos nossos guerreiros que vão entrar em campo com a nossa armadura rumo à primeira vitória no primeiro clássico do Mano Menezes como comandante do Fluminense. Precisamos entrar com aquela garra que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro e precisamos muito buscar essa vitória. A importância ela é muito maior quando a gente olha para a tabela e vê que caso nós vencemos o Clássico dos Gigantes na noite de hoje, nós ficamos somente a um pontinho do Vasco, nós devolvemos o rival ao lugar dele, que é brigar contra o rebaixamento todo ano, e eles acharam que iam escapar esse ano, e também podemos, com muitas chances, sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Então, é um verdadeiro duelo de 6 pontos, um jogo importantíssimo para a gente sair com a vitória. E é assim que eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês pela companhia e pela audiência. E lembrando que caso você não tenha apertado no botão de gostei lá no começo do vídeo, é o momento perfeito para clicar no like aqui embaixo. E também te lembro, claro, que caso você não seja inscrito aqui no canal do Guará e tenha gostado do vídeo, por favor considere se inscrever. A nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então cada inscrição é super bem-vinda. E caso você já seja inscrito aqui no canal do Guará e queira me ajudar de alguma outra forma, me ajude compartilhando esse vídeo. Compartilhe em todas as suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de futebol do WhatsApp, compartilha naquele grupo de rachão e de pelada de final de semana e também, claro, compartilha nos seus grupos de Fluminense e para os seus amigos tricolores que estão super apreensivos, porém confiantes em uma vitória no Clássico na noite de hoje. E eu te lembro que a gente tem um encontro marcado aqui no canal do Guará para análise tática de Vasco e Fluminense, que vai sair no mais tardar na noite da segunda-feira. Então, um abraço a todos e até a próxima!